Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente hoje vai dar continuidade à nossa última aula, na qual a gente falou sobre a diferença do software e do hardware. A gente viu que o nosso computador é dividido em software e hardware, que são os programas, software, os programas do computador que fazem ele funcionar, e o hardware, que são as peças do computador. Então, de exemplo de hardware, a gente tem monitor, gabinete, caixa de som, teclado, mouse, scanner, impressora, tudo que a gente consegue colocar no computador para fazer aumentar as funções dele ou para ele funcionar de fato, a gente chama de hardware, que são os objetos, as peças que compõem o computador. E tudo que a gente instala no computador, que são os programas, a gente chama de software. Então, a gente viu isso na última aula. Hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho no hardware. E a gente vai ver que dentre os hardwares, a gente também tem algumas diferenças, ok? Então, a gente vai ver que no hardware, a gente tem duas categorias, que são os hardwares essenciais e os periféricos. O que isso quer dizer? Que a gente tem partes do computador que são importantes e outras partes do computador que são acessórios. É claro que todas as partes do computador, seja ela o gabinete, o teclado, o fone que a gente acopla, todas elas são importantes porque cada uma tem uma função diferente. Então, se eu estou precisando ouvir música, o meu fone vai ser importante. Se eu preciso gravar um vídeo, a minha câmera, a minha webcam vai ser importante. Se eu preciso digitar um texto, o meu teclado vai ser importante. Mas, apesar disso, a gente tem algumas peças sem as quais o computador não poderia funcionar. E algumas peças que o computador consegue funcionar sem. Ok? Então, para essas peças sem as quais o computador não funcionaria, a gente chama de partes essenciais. A gente tem duas partes que a gente chama de essenciais, que são o gabinete e o monitor. Por que eles são as partes essenciais do computador? O gabinete é a parte do computador onde a gente liga o computador. A gente liga e desliga o computador no gabinete. Além disso, é no gabinete que estão localizadas algumas das peças mais importantes para fazer o computador funcionar. São essas peças: a placa-mãe, o processador, a memória, o HD e algumas outras peças que estão dentro do gabinete. O monitor, por outro lado, é a peça do computador que permite que a gente visualize o que a gente está fazendo e o que está acontecendo no computador. Então, sem ligar e sem conseguir ver, a gente não ia conseguir mexer no computador. Agora, eu pergunto para vocês, e sem o teclado, é possível funcionar o computador? E sem o mouse, é possível funcionar o computador? É possível. Por mais que não seja comum da gente utilizar um computador sem o mouse e sem o teclado, é super possível que a gente utilize. O teclado tem algumas peças que são as peças que desempenham funções, que conseguem substituir o mouse. E se a gente não tiver o teclado, existe uma opção dentro do nosso computador, que é o teclado virtual, que a gente consegue acessar se a gente tiver o mouse. Então, na falta de uma dessas peças, a gente consegue substituir com a outra. E o que não é parte essencial, a gente chama de quê? O que não, fora o gabinete e o monitor, tudo que é outras peças, como é que a gente chama essas peças? A gente chama de periféricos. Então, o mouse é periférico, o teclado é periférico, a caixa de som é periférica, o webcam é periférico, o scanner é periférico. Periférico a gente chama de periférico todas essas peças que a gente acopla no nosso computador
todas as peças que a gente acopla no computador para aumentar a funcionalidade dele, a gente chama de periférico. Então, todas essas peças são acessórios. Por exemplo, um computador simples, ele tem monitor, teclado, mouse e gabinete, porque são as funções simples do computador. Você usa o mouse para selecionar o que você quer mexer, você usa o teclado para digitar e o resto o monitor e o gabinete fazem. Agora, se eu quero ouvir uma música, é uma função extra que eu estou querendo que o computador desempenhe. Eu tenho o software, que é responsável por isso, e eu preciso do hardware, da peça. Então, isso é uma função extra. Se eu quero gravar um vídeo, eu preciso do software, do programa, e eu preciso do hardware, da peça, da câmera. São funções extras. São funções que não são as básicas, não são as essenciais. Então, por isso, temos o hardware essencial e o periférico. Hardware essencial, gabinete e monitor. Periférico, tudo que a gente acopla no computador para aumentar a funcionalidade dele, certo? Isso é bem facinho, não é mesmo? Então, na nossa folhinha de atividades, no número 1, a gente tem: marque um X nas partes essenciais do computador e circule os periféricos. Então, a gente vai olhar o computador que a gente tem aqui na foto e vai dizer o que são as partes essenciais, o que o computador precisa para funcionar. Vai fazer um X. E o que são os acessórios do computador? A gente vai circular. Bem facinho, né? E no número 2, a gente vai recortar de jornal, revista, caderno, da onde vocês preferirem. Recortar e colar no quadro outros exemplos de acessórios, outros exemplos de periféricos que a gente pode utilizar no computador. E eu quero que vocês indiquem embaixo de cada figura a função que ele aumenta no computador, a função que ele adiciona no computador. Então, por exemplo, a gente no computador de cima, da atividade número 1, a gente tem um computador que tem monitor, gabinete, teclado, mouse e fone. Não é essas peças que vocês vão procurar. Vocês vão procurar outros periféricos que não estão nesse computador da atividade número 1. Então, vocês vão procurar, recortar, colar, indicar embaixo de cada periférico a função que ele exerce no computador. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Beijo!